Pessoal, então hoje nós vamos falar sobre modelos atômicos, tudo bem? Por quê? Porque é importante conhecer como essas partículas que são compostas, né, como que elas surgiram. E a ideia se inicia lá no século V antes de Cristo, tá? Então no século V antes de Cristo. Ou seja, 500 anos antes de Cristo, o pessoal já estava pensando em partículas, tudo bem? E essa história ela se inicia lá na Grécia, tá? Com dois cientistas que na época não eram muito famosos, né? E no caso era Leucipo e Demócrito. E o Demócrito mais ou menos popularizou essa ideia num determinado período, só que ele acabou depois sendo esquecido porque ideias de alguns filósofos pitagóricos começaram a ser mais interessantes, porque esses caras eram mais famosos, né? Mas o que eles diziam? Então, o Leucipo e o Demócrito, eles acreditavam que as partículas, né, eles não sabiam que eram átomos, né, mas as partículas, elas eram algo indivisível, tá? E da onde que vem essa ideia? Existe uma lenda que conta que um dia o Demócrito, né, então vamos desenhar aqui, tá? O Demócrito, ele se encontrava no alto de uma montanha, tudo bem? Não reparem no desenho, tá? Mas ele se encontrava no alto de uma montanha. E lá embaixo ele observou o quê? Ele observou uma praia, tá? Então tinha uma praia lá. E nessa praia, né? Então o que ele podia observar? Ele podia observar toda a areia, né? E tinha também o mar. Só que o que ele pensou ali? Ele pensou, olha, a praia, na realidade, ela não é algo contínuo, né? Ela é formada por diversos grãos de areia, certo? Então tinha um monte de grãos de areia lá. E ele se questionou da seguinte forma: será que tudo que existe no universo não é semelhante a essa areia que a gente olha do alto de uma montanha? Será que a gente não é grande demais olhando para coisas muito pequenas? E aí, então, surgiu a ideia de átomo, tá? É chamada de teoria atomística, né? E essa ideia, ela basicamente surge, na realidade, um pouco antes dos gregos. Ela surge lá na Índia, tá? Lá tinha umas escolas filosóficas e religiosas. E provavelmente o conhecimento que tinha lá na Índia acabou indo parar também lá na Grécia. Então não se sabe muito bem se foi na Grécia ou se foi na Índia que surgiu essa ideia. Mas era uma ideia, então, de que existiam partículas, tá? E que essas partículas elas eram tão pequeninas que não tinha como a gente quebrar elas no meio, né? Então não tinha como parti-las em duas partes, né? Não tinha como fazê-las virarem duas partes. Então, eles começam a chamar de átomo. E o que seria, então, átomo? Tá? Átomo, a ideia de átomo, ela é uma negação, na realidade. Então, vamos lá. Átomo, né? Átomo. O que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte. O termo tomo é a mesma ideia de o tomo de uma enciclopédia, por exemplo. Então, é uma parte, é uma divisão. Tá? Então, é uma parte, uma divisão. Então, a gente tem uma divisão do quê? Nós temos a divisão de um todo, certo? Mas esse prefixo aqui, ele é uma negação, tudo bem? Ele é uma negação. Então, o que quer dizer? Não divisível. Então, é daí que vem a ideia de átomo. Não seria uma coisa tão pequenina que ela não seria divisível. Mas, na realidade, o que ela fazia? Então, ela compunha toda a substância da nossa realidade. É claro que, como eu disse, os pitagóricos eles vieram com uma ideia um pouco mais complexa e talvez isso daí acabou trazendo um pouco de mais atenção, né? Então, por exemplo, eles acreditavam que os elementos da natureza, na realidade, eram formados por formas geométricas. Os pitagóricos, eles eram assim fascinados por formas geométricas. Então, eles acreditavam que a perfeição se dava na geometria. Então, por exemplo, eles acreditavam que um elemento natural como o fogo, ele era feito do quê? Ele era feito de algumas
pequenas partículas que seriam na forma de uma pirâmide, né? Então aqui a gente teria uma pequena pirâmide, né? E que essa pirâmide, então, ela teria o quê? Ela teria essas pontas, e por isso, então, que o fogo, quando entra em contato com a nossa pele, ele nos machuca, né? E conforme, então, essas faces, né? Cada forma geométrica tem uma quantidade específica de faces, né? Conforme essas formas geométricas elas iriam juntando as faces, o que acontecia? Então, conforme essas formas geométricas elas juntavam essas faces, gerava-se outras substâncias, né? Então, por exemplo, a forma geométrica do fogo, como eu falei, é um tetraedro, né? Então, seria uma pirâmide de base triangular. Eu fiz aqui quadrada, mas na realidade ela é triangular, tá? Então, ela teria aqui assim, ó, né? Seria triangular. Por exemplo, a Terra era o cubo, né? Então, o cubo tem 6 lados. Então, se a gente juntasse esse lado triangular com o lado quadrado do cubo, né? A gente teria ali, por exemplo, a possibilidade de formar talvez uma cerâmica, né? Porque seria fogo mais a terra, né? Então, a gente teria lá o nosso cubo. Então, essas faces aqui, elas iriam se encontrar, né? Então, a gente poderia gerar outros elementos. Então, por muito tempo, a teoria dos elementos ficou em torno da crença pitagórica, certo? E isso, então, fez com que demorasse para as pessoas voltarem a aceitar que existiam essas pequenas partículas que o Demócrito e o Leucipo começaram a trabalhar, né? Um fato, então, interessante, observe, a gente está falando de 5 a.C. Somente em 1803 que essa ideia do Leucipo e o Demócrito começou a retornar, tá? Então, o John Dalton, ele trouxe uma ideia de modelo atômico. Por quê? Porque nessa época ele começava a se fazer alguns experimentos. E esses experimentos, eles mostravam que provavelmente a matéria, né? Então, as substâncias que a gente tinha contato, tudo que era físico, eles deviam ter alguma coisa, né, que não deixava ter uma possível penetrabilidade, tá? Então era alguma coisa que não deixava, né? Talvez alguma certa partícula que se juntava numa superfície, né? E não permitia, por exemplo, que a eletricidade, a luz, a própria água passasse aqui, né? Só lembrando, tá? Eles ainda não sabiam, por exemplo, que a água era uma molécula. Não se tinha muito bem essa ideia. Sabia-se dos elementos químicos, né? Mas não se sabia ainda muito bem como esses elementos químicos eram compostos, né? Uma vez que a gente não tinha a ideia de átomo. Então, eles imaginavam, por exemplo, que muitas substâncias eram elementos químicos. Então, por exemplo, a água, foi necessário fazer experimentos para ver que separavam hidrogênio e oxigênio, né? E foram sendo descobertos vários elementos químicos, né, no decorrer da história. A água, por exemplo, foi descoberto o hidrogênio e o oxigênio dela há muito tempo antes de determinar o que era um átomo. Então, sabia-se que gerava um gás, ou melhor, 2 gases da água, né? Então, eles conseguiram fazer essa chamada hidrólise. Então, eles conseguiam quebrar a molécula da água, produzir esses 2 elementos. Mas então, né, o que eles imaginavam? Que tinha que ter alguma coisa que barrasse, porque 2 corpos não ocupavam o mesmo lugar. Então, era um princípio da física. Então, tinha que ter alguma coisa que impedia, né? E a gente conseguia ver que essas substâncias, né, se a gente pegasse, por exemplo, uma rocha ou, por exemplo, um pedaço de metal, a gente conseguia ir quebrando, e eles sempre iam produzindo pedaços muito pequenos. Mas será que não existia um limite para isso? E foi isso que o Dalton trouxe a ideia, né? Então ele imaginava que existia um limite, e esse limite seria uma esfera indivisível, tudo bem? Que ele, então, trouxe a ideia de ser um átomo. Então, ele trouxe lá do Leucipo e do Demócrito a ideia. Então, seria um modelo atômico. Tudo bem? Então, essa foi a primeira ideia moderna de átomo. Foi o Dalton
que propôs. Então, uma partícula esférica e indivisível. Só lembrando, tá? O Leucipo e o Demócrito, assim como os indianos, não necessariamente achavam que o átomo era uma esfera, tá? A gente não tem essa certeza, porque eles comparavam, por exemplo, com grãos de areia. Então, os grãos de areia não são esferas, né? Você tem ali a possibilidade de cristais com formatos diferentes. Então, eles acreditavam que poderia ser partículas, mas o Dalton, então, ele fala: o que a gente tem de mais irredutível possível nas formas geométricas? Uma esfera. Então, é a forma que não tem lado nenhum, né? Ela tem uma superfície. Então, ele trouxe essa ideia de ser uma esfera. Feito alguns experimentos, agora 95 anos depois, então assim, presta atenção aqui ó, nas datas, tá? Ó, a gente tem aqui uma distância de 95 anos, certo? Eram 5 séculos antes de Cristo, né? Aí passou-se 1800 anos, né? 1803 anos, para eles começarem a falar de novo dessa partícula esférica. Aqui tem 95 anos agora a diferença de um para o outro. E observem que aqui a gente chega no chamado modelo de Thomson. Tudo bem? E o modelo de Thomson ele é interessante, por quê? Porque nessa época aqui já sabia-se que essa superfície esférica tinha uma carga positiva nela. Tudo bem? Então, assim, tinha alguma coisa que dava carga para essas partículas que formavam as substâncias, né? E o Dalton, o que ele percebeu, né? Ou melhor, desculpa, o Thomson, o que ele percebeu? Ele percebeu que, além de ter essa carga positiva, né? Então, a gente tem lá um núcleo, ele tem uma carga positiva. Hoje a gente sabe que isso aqui é um núcleo, para eles era a partícula inteira. E quando você atira cargas negativas, eles ainda não tinham noção, por exemplo, que era um elétron, né? Mas eles atiravam cargas negativas. Essas cargas negativas, elas acabavam sendo repelidas. Então, deveria existir na superfície dessa partícula aqui, que era esférica e indivisível, deveria existir alguma coisa que dava carga negativa. Porque eles pelo menos aqui eles sabiam que as cargas que eles estavam atirando eram negativas, certo? E então eles imaginaram que essa partícula, o Thomson, então ele traz essa ideia, que essa partícula seria como um pudim de passas, tá? Então aqui ele traz a ideia do pudim de passas, tá? E o que é o pudim de passas? O pudim de passas seria equivalente ao nosso panetone, tá? Imagine então que toda a massa do panetone é a carga positiva e as uvas passas seriam as cargas negativas. Então, as cargas negativas estariam incrustadas na superfície lá do modelo atômico de Dalton. Então, esse daí foi o modelo atômico que o Thomson pensou. Então, ele pegou a ideia da esfera e colocou cargas negativas incrustadas numa superfície positiva. Tá? Então, a gente consegue perceber que começa a ficar mais complexo o átomo, né? E nesse período, então, eles descobrem que essas cargas eram os prótons e os elétrons. Tanto é que eles trazem essa nomenclatura. Agora, observem aqui, né? De 1898, vai lá para 1911. Aqui a gente tem menos de 15 anos, né? O que acontece aqui? Um cientista neozelandês chamado Rutherford, ele traz uma outra ideia. Ele traz a ideia de que o átomo não necessariamente era essa esfera com cargas negativas incrustadas. E ele traz uma ideia de um átomo novo, que é esse daqui, que o pessoal que assistia desenho, né, um pessoal mais antigo, vai falar que é o átomo da formiga atômica. Tá? Então, esse átomo aqui, ele surge de um experimento que o Rutherford fez. O experimento era o seguinte: imagina que você tem aqui um equipamento que ele atira elétrons, tá? E esse equipamento, ele fica na frente de um círculo. E esse círculo aqui é todo coberto por filme fotográfico. Aqui bem no centro, o que ele fez? Ele colocou uma folha de ouro.
E por que ele fez isso? Porque ele sabia que a folha de ouro era composta de ouro, e pelo fato de ser ouro, é um metal extremamente denso, tá? Então, a ideia dele, o que era? Atirar os elétrons aqui, né, na direção do ouro, e por ser muito denso, o ouro rebater os elétrons. Então, ele iria rebater os elétrons. Mas rebater por quê? Né? Rebater porque você teria vários átomos e esses átomos teriam essas cargas negativas incrustadas. Então, os elétrons chegariam próximo do átomo e tomariam uma direção diferente. Então, o que ele imaginou? Que a maioria dos choques de elétrons nos filmes, né, iria ficar mais ou menos nessa região. Tudo bem? Só que ele começou a observar que um monte de elétrons começou a se chocar aqui atrás. Então isso queria dizer que, apesar de ser extremamente denso e composto por partículas que se chamavam de átomos já nesse período, que eram indivisíveis e tinha na sua superfície essas cargas negativas incrustadas, estavam permitindo passar elétrons e se chocar lá no fundo. Tá? Então, o que o Rutherford pensou nesse caso? O que ele pensou, né? Ele pensou o seguinte: talvez essas cargas negativas, né, que estão aqui em volta, talvez elas não fiquem incrustadas não na superfície do átomo. Então, elas podem estar aonde? Elas podem estar a uma certa distância, só que vinculadas, né, ao átomo. Então, elas ficariam girando em órbitas ao redor do átomo. Então, ele traz essa ideia aqui, tá? Talvez a maior surpresa dele é que alguns elétrons voltaram na direção da metralhadora de elétrons, né, chamada metralhadora de elétrons, esse equipamento aqui. E isso daí foi muito interessante, porque ele não esperava que acontecesse isso. E isso daqui, essas informações, então, ajudaram a ele compor essa ideia de átomo, tá? Mas observem agora, passados 2 anos, tá? 1911 para 1913, um cientista dinamarquês chamado Niels Bohr, ele percebe o seguinte: o modelo do Rutherford faz sentido. Os elétrons eles não podem estar incrustados na superfície do átomo, né? Eles têm que ter uma certa distância do núcleo para o elétron, porque senão os elétrons não passariam entre a folha de metal, né? No caso de ouro, eles seriam todos refletidos, não teria como passar lá atrás. Então ele pensa o seguinte: tá, a gente tem essa distância, mas se eles estão girando ao redor do núcleo, então por que essas cargas que são negativas, elas não se chocam com o núcleo positivo? Não fazia sentido, né? Então ele propõe um outro modelo atômico, que é esse modelo aqui. Observem que agora você tem essas camadas, tá? Observem que antes eram essas órbitas, simplesmente essas órbitas em semicírculo aqui ao redor do... Semicírculo não, desculpa. Essas órbitas aqui que são circulares, né? Ao redor do núcleo, né? Mas aqui, o que acontece? Nós temos órbitas que agora são divididas em camadas. E essas camadas, elas possuem energia. O que o Bohr ele trouxe, então? Qual que foi a grande sacada dele? Ele percebeu o seguinte, que o núcleo ele é bastante positivo, certo? Por quê? Porque tem um monte de próton lá dentro. Tendo esse monte de próton lá dentro, essas cargas negativas, para não se chocar com o núcleo, né, não serem atraídas bruscamente para o núcleo, elas têm que ter uma certa energia aqui. Né? Então elas têm que ter uma certa energia aqui que consiga vencer a positividade do núcleo. Então, esses elétrons ficavam em órbita também, né, como a ideia lá do Rutherford, só que com uma órbita energética específica, tá? Então, o que acontece? Esse outro elétron aqui também teria uma energia em relação ao núcleo. Essa energia seria maior em relação aos elétrons que estão mais próximos, né? Esse aqui maior ainda, porque ele está mais longe. E isso daí então faz com que esse átomo ele
comece a ser baseado em energia. Então você tem camadas de energia. A gente vai ver que existem camadas, como a primeira camada é a camada K, existe a segunda camada, que é a camada L, a terceira é a M, e assim sucessivamente. São 7 camadas no total. Então, K, L, M, N, O, P e Q. E quando a gente vai ver depois a tabela periódica, nós vamos ver que existem 7 linhas na tabela periódica. Essas linhas são compostas por essas camadas. Essas camadas depois a gente vai ver que são responsáveis pela distribuição dos elétrons ao redor do núcleo e que existem números específicos ali em volta, tá? Então, o Bohr traz essa ideia agora de que o átomo ele possui elétrons ao redor e que esses elétrons possuem energias específicas nessas camadas eletrônicas, tá? E passados aqui 13 anos, a gente chega então no modelo atômico quântico, que é o que a gente tem hoje em dia. Esse aqui foi proposto por um cientista austríaco chamado Erwin Schrödinger, que é o mesmo lá do gato de Schrödinger. O que ele traz aqui? Esse aqui talvez é um dos modelos mais estranhos possíveis, né? Porque esse aqui é um modelo completamente matemático. Esses modelos aqui, entendo que eles eram coisas tangíveis, né? Seria como se fosse um núcleo de partículas, e ao redor você tem sempre aqui elétrons, né? Como partículas físicas mesmo, né? Mas aqui não, tá? O que no caso Schrödinger, ele trouxe? Ele trouxe a seguinte ideia. Se a gente tenta interagir com um elétron, então quando a gente tem lá um elétron que ele está ao redor do núcleo, se a gente interage com ele, então vamos fazer aqui, ó, se a gente interage com um elétron que está ao redor do núcleo, então nós temos um núcleo, aí a gente tem uma camada, vai ter outra camada, né? Então imagina que a gente tem elétrons aqui, tá? Então imagina que tem alguns elétrons aqui. Se eu interajo aqui, o que acontece? Eu tenho que fornecer energia. Eu fornecendo energia, para saber onde está esse elétron aqui, ele vai ter aqui a absorção de energia e ele vai saltar de camada. Então, a gente vai ter aqui o quê? Qual a informação que a gente tem aqui? A gente tem informação referente à energia que ele está liberando. Então, ele absorve uma quantidade de energia e libera. Só que a gente não vai ter mais informações, por exemplo, sobre o momento, sobre a energia que era anterior, sobre a cinética. A gente interferiu nesse elétron aqui. Então, o que é mais fácil? Em vez da gente tentar determinar a posição exata desses elétrons ao redor do núcleo, seria mais fácil a gente calcular probabilidades. Então, esse aqui é um átomo, né, composto matematicamente. Observem que aqui no centro está mais vermelho, por quê? Porque é a maior probabilidade de se encontrar elétrons. Aqui, bem aqui no centro, né, bem pequenininho, aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter o núcleo do átomo. Então, existe uma maior probabilidade de se encontrar elétrons aqui, próximo do núcleo, né? Similar aqui o que acontece com o átomo do Niels Bohr, né? Se a gente for começar a observar as camadas mais externas, a gente vai ver o quê? Que, por exemplo, se a gente observar essa camada mais externa aqui, a gente vai ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, certo? Só que se a gente for adentrando, quanto maior o átomo, fica mais visível isso, conforme a gente vai adentrando, vai tendo muito mais elétrons. Então, a concentração mais próximo do núcleo vai ficando maior, então por isso que aqui é um pouco mais vermelho. E depois, quando a gente vai se afastando, então quanto mais a gente se afasta do núcleo, vocês observam que ele vai ficando mais transparente, tá? Então isso a gente chama do quê? A gente chama de nuvem de dados em estatística, tá? A gente também pode chamar de densidade de probabilidade. Então aqui, conforme vai ficando mais longe do núcleo, menor é a probabilidade de você começar a encontrar elétrons. Por quê? Porque quanto mais longe do núcleo, menor a interação com a carga positiva, até que chega um ponto que lá longe, né, esse elétron que está aqui, ele não vai ter interação nenhuma com o núcleo, ele vai se perder. Ele pode reagir, né, ele pode ser doado para um outro átomo, né, mas ele vai se perder. Agora, o que é importante? Todos esses pontinhos, a gente tem que levar em consideração que tudo isso aqui são pontinhos, tá? Todos esses pontinhos aqui indicam uma probabilidade de se encontrar o elétron. Tudo bem? Então, são todos pontinhos e aí eles vão dando essa densidade aqui, tá? O que acontece?
todos esses elétrons aqui, não é que existem trilhões de elétrons aqui, são somente probabilidades de encontrar. Então, o que a gente observa aqui? Que a maior probabilidade está próximo do núcleo, tá? Então, essa que é a ideia do modelo atômico atual. Ele não é algo que a gente pode encostar a mão, assim, não é algo físico, não é algo tangível, é esse o nome que a gente dá. Ele é uma probabilidade estatística. E aí, o que acontece? O que seria essa probabilidade estatística? É o que nos leva aos orbitais. Então, o orbital mais simples, né, é chamado de orbital S. E ele tem o formato do quê? Ele tem o formato de uma esfera. Tá? Então, o que acontece? Existe uma função matemática que determina uma esfera. Então, aqui existe se for feito o cálculo, né? Existe uma função matemática que determina uma esfera. Existem também os orbitais P, tá? Que eles têm um formato como se fosse duas bexigas amarradas, tá? Pelo centro. E existe uma função matemática que leva a esse objeto, né? Esse sólido aqui, tá? Então, a gente calcula essas funções para determinar como vai ser distribuído os elétrons. No caso do orbital P ainda, ele se distribui em 3 posições, né? Então, ele se distribui no eixo cartesiano. Então, a gente tem o eixo cartesiano dessa forma, certo? Então, a gente vai ter Y, a gente tem X e a gente tem Z. Significa que a gente vai encontrar elétrons em Y, né? Ou seja, aqui ele está em Y. A gente vai encontrar em X, ou seja, ele estaria deitado, né? E a gente vai encontrar também em Z, tá? Z seria como se ele estivesse saindo na tela, né? Saindo na sua direção na tela. Então, esses orbitais, conforme vai sendo utilizado, né? Então, eles vão aumentando a quantidade de elétrons. Consequentemente, você vai sempre tendo uma sobreposição de orbitais na região mais central. Então, essa sobreposição vai dando maior probabilidade de você encontrar elétrons aqui. Eu sei que, a princípio, esse modelo aqui, o chamado modelo atômico quântico, ele pode parecer um pouco mais complexo, tá? E realmente ele é mais complexo porque ele é uma representação matemática do átomo. Mas, na química básica, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber que ele existe, tudo bem? Os mais importantes aqui, principalmente para quem vai prestar vestibular, é com certeza o modelo atômico de Bohr e o de Rutherford. Esses outros aqui, o de Dalton e o de Thomson, eles têm aqui uma importância histórica, mas o modelo de Rutherford e Bohr são os mais importantes. Por quê? Bohr traz a ideia das camadas, né? Ou seja, traz a ideia de que os elétrons eles são distribuídos em camadas de energia, né, específica, e o de Rutherford porque ele mostra lá aquele experimento que provou que os elétrons eles não estavam incrustados na superfície do átomo. Tudo bem? Então, pessoal, essa aqui é uma aula sobre os modelos atômicos. Espero que vocês tenham aprendido algo novo hoje. Se for possível, curta o vídeo, se inscreva no canal, também clica lá no sininho para vocês sempre receberem novas notificações de aulas de química. Compartilhe o vídeo, principalmente para pessoas que vão prestar vestibular ou que estão no colegial estudando química e que estão com alguma dificuldade ou que necessitam de ajuda mesmo, né? Quero pedir também para vocês, se for possível, dê uma olhada no outro canal que eu tenho, que é o Ciência Química. Lá eu falo um pouco de química, física, astrofísica, astroquímica. É um pouco mais avançado, mas é interessante a nível de curiosidade científica. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a nossa próxima aula de química.